Olá para todos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Nós vamos iniciar nosso culto com oração. Querido Deus, querido Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, para meditarmos nas coisas do Senhor, nas coisas dos céus. Abrimos nossos ouvidos espirituais, abrimos nosso coração, te pedimos ao Espírito Santo de Deus, venha ministrar os nossos corações, venha falar conosco e daremos a Ti a glória, a honra, o poder e o louvor para todo sempre. Amém. Amém? Hoje, 28 de dezembro de 2022, é o nosso último culto do ano, para a glória do Senhor Jesus. No domingo que vem já será 1º de janeiro, já 23. Portanto, nesse último culto do ano, eu quero fazer uma reflexão com você. É um tempo muito oportuno para nós fazermos uma reflexão sobre a nossa vida cristã, sobre o nosso caminhar com Deus. É um tempo de olharmos um pouco para nós mesmos e pedirmos ao Senhor Deus: Senhor, mostra-nos aonde temos errado, aonde temos acertado. Senhor Deus, mostra-nos aonde precisamos melhorar, quais serão os próximos desafios, Senhor, que teremos pela frente. Ajuda-nos, ó Deus. Então, um tempo muito bom para nós pararmos um pouco, olhando para a Bíblia, olhando para a palavra de Deus e fazendo essa reflexão da nossa vida cristã, da nossa vida com o Senhor Jesus. Qual o tipo de vida cristã que nós estamos levando? Um tipo de vida cristã que atrai, que traz outras pessoas, ou um tipo de vida cristã que repele? Sabendo sempre que se há algum problema em nossa vida cristã, a culpa não é nem do cristianismo e nem do Senhor Jesus. Se houver algum problema em nossa vida cristã, a culpa é nossa mesma. Como anda a nossa prática cristã? É bom a gente parar de vez em quando, fazer uma análise de nós mesmos, porque o ser humano tem uma tendência mais de julgar os outros do que a si. A gente tem alguma dificuldade em julgar a nós mesmos. E é muito bom a gente eventualmente parar e dar uma olhada para dentro de nós mesmos, ver como é que nós estamos na nossa caminhada com Deus. Deixando já muito bem claro que não estamos aqui para acusar ninguém, não vim aqui para jogar pedra em ninguém. O propósito é que possamos crescer no conhecimento de Deus, crescer na nossa vida cristã, crescer em santidade. Quais são os aspectos da vida cristã? Qual é a visão de uma vida cristã? Se a gente sair por aí perguntando, todo mundo vai dizer que é cristão. Se não for todos, a maioria com certeza se diz cristão. Mas o que de fato significa ser cristão? O que é de fato uma vida cristã? É isso que eu quero pensar com você nesta noite. A nossa vida cristã, ela está fundamentada em 3 pilares principais. A vida do cristão está baseada nesses 3 pilares que são os principais. E o primeiro deles é Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador. Esse é o pilar principal da vida cristã. Nossa vida cristã tem que estar baseada nisso. Jesus Cristo
único Senhor e suficiente Salvador. E um bom texto bíblico para nós refletirmos sobre a vida cristã é esse texto de Mateus capítulo 7. Eu gostaria que você lesse comigo Mateus capítulo 7, do verso 15 ao 27. É um texto maravilhoso e um texto bem oportuno, bem apropriado mesmo para nós refletirmos, olhando para a palavra de Deus sobre a vida cristã. Então, eu vou começar a leitura, Mateus capítulo 7, do verso 15 até o verso 27. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Querido Deus, graças mais uma vez por tua palavra. A tua palavra é a verdade. Graças por Jesus Cristo, que veio para morrer em meu lugar, para pagar o preço do meu pecado. Louvado seja o Senhor, de geração em geração. Amém. Amém. Esse é um texto maravilhoso quando se trata de refletir sobre a vida cristã. Primeiro pilar, principal pilar da vida cristã: Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador. Isso significa que não precisamos de nenhum outro nome, de nenhuma outra força, de nenhum outro poder, porque Jesus Cristo é único Senhor e suficiente Salvador. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versos 16 ao 18: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Note, quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado. É o único nome, é a única força, é o único poder. Também no Evangelho de João, aí no capítulo 17, no verso 3, a palavra de Deus nos diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isto é a vida eterna, que reconheçam a Deus como único Deus verdadeiro e a Cristo Jesus, ao qual Ele enviou para nos salvar. O apóstolo Paulo confirma tudo isso em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Note, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O que é um mediador? Mediador é um intermediário, é aquele que intermedia, é o único que está entre Deus e os homens, o único que intermedia entre Deus e os homens é Cristo Jesus, homem. Glória a Deus. Esse então é o primeiro pilar da vida cristã. Esse é o principal pilar da vida cristã e do caminhar com o Senhor Jesus. O segundo é uma transformação real de vida. Está totalmente interligado ao primeiro. Sem o primeiro não pode haver o segundo. Se não houver o segundo, é porque não existe o primeiro. Se o primeiro é Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador, o segundo pilar é uma transformação real de vida. Ninguém pode ter uma vida realmente transformada se Jesus Cristo não for o único Senhor e o Salvador suficiente da vida dele. Glória a Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo nos diz na palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás. Amém? Todo aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás. Então a palavra de Deus nos está dizendo que se não houver uma mudança de crença, se não houver uma mudança de valores, se não houver uma mudança na maneira de pensar, se não houver uma mudança na maneira de sentir, se não houver uma mudança na maneira de agir, então a pessoa pode chamar de qualquer coisa menos de cristianismo. Pode ser uma pessoa muito boa, pode ser um bom membro, pode ter uma oratória muito boa, muito bonita, mas se não houver uma transformação real de vida, a ponto da pessoa dar um testemunho de vida, das pessoas olharem para ela e sentirem que é uma pessoa diferente,
e verem que é uma pessoa diferente, pode dar o nome que quiser, menos de cristão. Então, o primeiro pilar da vida cristã é Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador. O segundo é uma transformação real de vida, que Deus vai fazendo em nós gradativamente, gradualmente, Ele vai trabalhando em nós. E o terceiro pilar é praticar o cristianismo, ou seja, viver o cristianismo, não apenas falar. Nesse texto que nós lemos, no verso 21, ele diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Essa palavra é muito séria. Quando nós meditamos nela, nós percebemos a seriedade do que o Senhor Jesus está dizendo para nós aqui. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, não basta falar, apenas falar de Deus, apenas citar a palavra. É preciso haver uma transformação real de vida. Aí ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Então, não apenas falar, mas também fazer, porque falar por falar, todo mundo fala, até papagaio fala. O que Jesus está dizendo aqui para nós é que não basta eu falar de Deus, mas fazer a vontade do meu Pai. E uma triste realidade em nossos dias hoje, infelizmente, é que nós encontramos mais coerência entre os seguidores de religiões do que naqueles que se dizem verdadeiros cristãos. Infelizmente, é uma realidade. Encontramos mais coerência nos seguidores de seitas do que nos que se dizem verdadeiros cristãos. Por quê? Porque eles, embora tenham uma vida aparentemente bonita, eles negam que Jesus Cristo é o Senhor. Negam que Jesus Cristo é Deus. Embora eles aparentam uma santidade, uma religiosidade, uma aparência de santidade mesmo, mas negam a Jesus. E Jesus para eles foi apenas um profeta, um bom profeta que viveu nessa terra e depois morreu, nada mais que isso. Jesus para eles não é o Filho de Deus, muito menos Deus. E a Bíblia não ameniza para com aqueles que negam a Jesus. Ouça bem o que a palavra de Deus diz na primeira carta de João, no capítulo 2 e no verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E aí ele continua dizendo no verso 23: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Note, a Bíblia verdadeiramente não ameniza em nada
para com aqueles que negam a Jesus, para com aqueles que negam que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado do Pai. A palavra é forte para com aqueles que negam que Jesus Cristo é Deus. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. O que é que as pessoas, seguidores de religiões, de seitas, que negam a Jesus, que negam que Jesus é Deus, o que é que eles fazem? Muitos deles oram, e oram muitas vezes ao dia, muitas vezes oram mais do que os cristãos, eles jejuam também, e não pense que são pessoas ignorantes, são pessoas de nível superior. E eles realizam obras sociais, de caridades fantásticas. Por quê? Porque acreditam que apenas através de obras de caridades, receberão a salvação. Mas negam a Jesus. Não creem que Jesus é o Filho de Deus. Não creem que Jesus é Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Bem, mas e a nossa prática cristã? Olhando um pouquinho para nós, para a nossa vida cristã. Esse texto diz algo muito sério. Essa palavra deve nos fazer pensar, essa palavra deve nos levar a uma reflexão com bastante calma, com bastante tempo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Veja, profetizar é um dom do Espírito Santo. E eles até profetizavam. Eles dizem: Senhor, nós expelimos demônios em teu nome. Eles até expulsavam demônios. Senhor, nós realizamos muitos milagres em teu nome. Eles até tinham o dom de operação de milagres. Entretanto, no verso 23, o Senhor Jesus diz que vai dizer para eles o seguinte: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que o Senhor Jesus está dizendo com isso para nós? Vamos trazer essa palavra e aplicá-la aos nossos dias de hoje. Hoje, se alguém profetiza, é tido como uma pessoa muito de Deus. Se alguém profetiza, logo vão dizer: olha, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E muitos até correm atrás de profetas em busca de uma palavra. Hoje, se alguém expele demônios em nome de Jesus, logo vão dizer: essa pessoa é uma pessoa muito crente, é uma pessoa de muita fé. Hoje, se alguém opera milagres,
em nome de Jesus, logo vai ser visto como um super crente, como alguém muito especial. Jesus está dizendo que muitos naquele dia, no dia do juízo, vão se apresentar para Ele, dizendo que realizaram essas coisas aqui na terra, e mesmo assim Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos entender algo importante aqui. Os dons de Deus, eles vêm para o homem. É Deus quem distribui os seus dons para o ser humano. Não significa, porém, que Deus está aprovando a conduta daquela pessoa. Mesmo que a pessoa esteja realizando aqui os dons que recebeu de Deus, não significa que Deus esteja aprovando o modo de vida dela, que Deus esteja concordando com a conduta dela. Deus está mostrando que Ele é Deus. Ele distribui os seus dons a quem Ele quer, conforme lhe apraz. Ou seja, fazendo uma comparação, o encanamento de água, um cano pode até estar enferrujado, mas a água que sai dele é limpa. Se é que você me entende. Deus está mostrando que Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele dá os seus dons, Ele distribui os seus dons a quem Ele quiser. A manifestação do poder de Deus é pela graça de Deus. A manifestação do poder de Deus não depende de uma vida em santidade. De repente a pessoa nem leva uma vida em santidade, mas Deus pode operar através daquela vida, mostrando que Ele é Deus e que quem opera é Ele. Por isso é que muitos no dia do juízo vão dizer para o Senhor Jesus: eu realizei milagres em Teu nome, Jesus. Eu expulsei demônios em Teu nome, Jesus. Mas o Senhor Jesus vai dizer para ele: apartai-vos de mim, porque praticaste a iniquidade. Amados, Deus não precisa usar do homem. Deus não precisa usar do ser humano. Ele é Deus. Ele é suficiente. Pastor, Deus não usa a nós? Claro que usa. E Ele tem prazer em usar o ser humano. Ele gosta Ele quer fazer as coisas em parceria com o homem. Mas o que Ele espera de nós? Uma vida de integridade, uma vida de comunhão com Ele, uma vida de intimidade com Ele. É o que a palavra está dizendo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então a questão não é falar, a questão é fazer, é realizar a vontade do Pai que está nos céus. Ouça bem o que diz também a palavra de Deus, na primeira carta de João, no capítulo 2 e no verso 6. Aquele que diz que permanece nele,
esse deve também andar como ele andou. Olha que tremendo. Aquele que diz que permanece em Deus, deve também andar como ele andou. Deve andar como ele andou. Amar como ele amou. Perdoar como ele perdoou. Orar como ele orou. Não apenas falar. Não apenas postar a palavra de Deus nas redes sociais, como muitos fazem. Não apenas postar versículos bíblicos lindos, mas fazer, colocar em prática, viver a palavra, viver o cristianismo. É isso que Deus espera de nós. Como está o nosso viver cristão? Só para a gente refletir um pouco, fazer uma autoanálise nesse último culto do ano e entrarmos no ano novo com uma vida cristã diferente, mais próxima do Cristo, com mais intimidade, com mais comunhão com Ele. Se o homem velho não morrer, se não houver uma mudança radical, fica uma vida cristã sem sentido. Por que é que nós vamos à igreja? Por que ir ao templo? Primeiro, para cumprir princípios de Deus, para obedecer a palavra de Deus, porque está ordenado para nós, em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, não deixando nós de congregar. Nós vamos à igreja, primeiro para cumprir princípio de Deus, segundo, para estarmos ligados no corpo de Cristo, que é a igreja. Nenhum membro subsiste fora do corpo. Se tirarmos uma perna do nosso corpo, por exemplo, ela não vai subsistir. Se tirarmos um braço do nosso corpo, ele vai morrer, ele não vai subsistir. Nenhum membro fora do corpo subsiste. Nós vamos à igreja para cumprir o princípio de Deus, para estarmos ligados no corpo, que é a igreja. Em terceiro lugar, nós vamos à igreja porque a igreja, o templo, é uma central de aprendizado, de abastecimento. É o lugar onde nós vamos para nos fortalecer espiritualmente, para aprendermos mais da palavra de Deus, para depois colocarmos em prática lá fora. A gente vem ao templo para aprender, para depois praticar o cristianismo. Aonde? Lá fora, lá onde se vive, lá onde nós moramos, lá onde nós trabalhamos, lá onde estudamos, lá onde nós interagimos com outras pessoas. Em quarto lugar, por que é que nós vamos à igreja? Por que vir ao templo? Porque na igreja você encontra um pastor, alguém que foi separado por Deus para o ministério, alguém que foi consagrado, alguém que recebeu uma unção, uma autoridade espiritual para te ajudar. Em quinto e último lugar, nós vamos à igreja para poder confrontar a nossa vida com a palavra de Deus. Colocarmos a nossa vida
frente a frente com a palavra de Deus, e orarmos e pedirmos: Espírito Santo, mostra-me onde eu errei, onde eu acertei, onde eu preciso melhorar. Me ajuda, ó Espírito Santo, me ajuda, Pai, me ajuda, Jesus. Amém. Esse é o propósito pelo qual estamos aqui. E o intuito dessa reflexão nossa, longe de querer desanimar alguém, jamais tive essa intenção. Pelo contrário, o meu desejo, a minha oração é que você seja encorajado cada dia mais a permanecer, a perseverar, cada dia mais firme no Senhor Jesus, porque Ele declarou: aquele que perseverar até o fim será salvo. O que vai contar lá no final não vai ser como nós começamos, mas como nós terminamos a nossa caminhada com Jesus. Diga comigo: em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Amém. Glória a Deus. Curvemos nossas cabeças diante dele em oração. Querido Deus, querido Pai, graças te dou, Senhor, por estar aqui. Graças te dou, Senhor, porque no fim de cada dia eu posso repousar em paz debaixo da tua proteção. Muito obrigado, Senhor, porque a cada manhã, quando me desperto, eu posso te glorificar por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade. E quando chega a noite, eu posso dizer: Senhor, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Obrigado, Deus. Eu te bendigo nesta noite, porque o Senhor tem me aconselhado de uma forma sobrenatural, de uma forma tão maravilhosa, com tanta calma, com tanta paciência que o Senhor tem tido comigo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque até durante a noite, durante o meu sono, o Senhor tem me ensinado. Eu te louvo, Deus. Tenho, Senhor, colocado diante de ti a minha presença a cada dia. Tudo que tenho, eu coloco no teu altar, porque tudo que tenho veio do Senhor. Nada é meu, nada ficará comigo, tudo volta para o Senhor. Muito obrigado, Senhor. O Senhor estando à minha direita, eu não serei abalado. O Senhor estando à minha direita, eu terei confiança sempre. O Senhor alegra o meu coração, meu espírito exulta na tua presença. Muito obrigado. Até o meu corpo vai repousar seguro. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. A ti a honra, a glória, o poder e o louvor para todo sempre. Amém. Amém. Convido você que está no templo a se colocar de pé. Eu vou encerrar o culto e logo após a bênção final eu vou estar aqui para orar por você, se você deseja receber uma oração especial. Amém? Querido Deus, querido Pai, graças por cada vida, graças por cada família, graças por cada lar, onde essa palavra está chegando agora, através desse vídeo. Pai, por aqueles que estão orando comigo agora, eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo todos os ofertantes, todos os mantenedores dessa casa do Senhor. Pai, eu abençoo aqueles que estão passando por lutas em seus lares, nos relacionamentos, aqueles que estão em discórdias. Eu peço, Pai, haja paz nos lares, haja quebrantamento, haja perdão, haja confissão de pecados. Eu oro por aqueles que estão enfermos, peço a tua cura e a restauração completa em nome de Jesus. Amém. Amém.
A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, hoje e sempre. Amém. Diga glória a Deus. Amém.